Tá certo? Meu nome é Anne, eu sou graduanda ainda, na verdade, no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal do Paraná, um pouquinho longe. E eu vou falar um pouco sobre o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui, mas sobre a minha perspectiva como estudante, muito sobre a minha experiência, mas acredito que foi uma experiência bem ampla e, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu posso responder no final, na parte de dúvidas. Vocês estão conseguindo ver? Sim, está aparecendo por aqui. Qualquer coisa eu te aviso, tá bom? Ok, obrigada. Então, um pouco sobre a universidade que eu estudo. Então, é a Universidade Federal do Paraná, na cidade de Pontal do Paraná, que é no litoral do Paraná, perto de Curitiba. Então, esse daqui é um dos campos, que é uma das unidades em que eu tenho aula, que é a unidade de Mirassol, e essa daqui é outra unidade, que é o Centro de Estudos do Mar, e tem diversos outros cursos, como oceanografia, por exemplo. E eu dei uma pesquisada sobre as universidades que têm o curso de Engenharia Ambiental em Pernambuco e encontrei que a Universidade Federal Rural de Pernambuco tem, o IF também e a Federal também. E agora eu vou falar um pouco mais especificamente sobre a grade curricular do curso. O curso de Engenharia Ambiental é um curso muito amplo, porque a gente estuda ciências exatas, ciências biológicas, humanas e um pouco de desenho técnico, programação e etc. E a grade curricular do curso tem um objetivo muito forte, assim, de fazer a gente olhar para o meio ambiente, para as relações humanas com o meio ambiente de forma crítica e bem ampla, né? Então, a gente precisa desenvolver esse olhar que não está restrito só à biologia do meio ambiente, por exemplo, ou a parte de engenharia em si, relacionada ao meio ambiente, como construções, obras e etc. Então, a gente precisa estudar um pouco sobre a parte de todas as relações dos humanos, dos seres humanos, de nós, né, com o meio ambiente. Então, aqui eu trouxe um pouco da grade curricular do curso na UFPR. Acho que a imagem ficou um pouquinho ruim, mas é só para exemplificar para vocês. A gente tem toda a base da engenharia, que são os cálculos, físicas, químicas, as mecânicas todas, os desenhos. E aí depois a gente tem um pouco de matérias mais específicas, como, por exemplo, geoprocessamento, que daí se trabalha com processamento de imagens de satélite, dados geográficos, que é muito importante para a área da engenharia ambiental. Cartografia, que tem bastante relação com isso também, com interpretação e produção de mapas. A parte de saneamento, que é muito forte no meu curso, porque é um curso de engenharia ambiental e sanitária. Então, a gente tem um enfoque bem grande na área de saneamento, na parte de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, a gente tem diversas matérias sobre gerenciamento de resíduos sólidos, sobre as normativas, sobre a parte técnica de como fazer esse gerenciamento, e a mesma coisa para os outros. A gente tem várias matérias sobre água, sobre como projetar redes coletoras de água, ou rede de distribuição de águas das estações de tratamento para a casa das pessoas, como calcular qual seriam as dimensões ideais para essas redes, por isso, inclusive, a grade básica da engenharia é muito importante. Dentre outras matérias, como, por exemplo, recuperação de áreas degradadas, que é muito interessante também para quando a gente tem um empreendimento que já degradou uma área, ou já poluiu uma área, já destruiu, ou que tem o potencial de fazer essa poluição ou degradação do meio ambiente. A gente aprende
que forma que a gente pode lidar que seja menos pior para o meio ambiente, né? Porque é bem complicado a gente ter um desenvolvimento industrial sem prejudicar o meio ambiente, mas a gente tem diversas disciplinas e diversas oportunidades de entender como fazer esse desenvolvimento de forma menos prejudicial ao meio ambiente, já que a gente não pode cessar todo o desenvolvimento. Então, é bem interessante, é uma grade bem ampla, tem bastante matéria de cálculo, matéria das exatas, essa parte, para mim, pelo menos, foi um pouco puxada, um pouco pesada, mas nada que não dê para fazer, sabe? A gente, no final do curso, acaba percebendo a importância dessas matérias básicas da engenharia e tem uma visão muito diferente sobre elas. E agora, continuando um pouco a falar sobre a atuação de engenheiras ambientais e sanitaristas, como eu disse, a gente visa o uso sustentável dos recursos naturais. Mas o conceito de sustentabilidade quer dizer que a gente tem que usar os recursos naturais de forma que não prejudique as relações, opa, esqueci a palavra, não prejudique as pessoas que vão vir depois de nós. Esqueci o conceito, desculpa, gente. Então, a gente tem que fazer o uso dos recursos naturais para fazer nossas fabricações de produtos, para desenvolver as cidades, para, enfim, fazer tudo o que a gente precisa, pensando nas pessoas que virão depois de nós e em nós mesmos, né? Porque já aconteceram épocas de desenvolvimento industrial onde as pessoas não pensavam em um futuro muito próximo e aconteceram diversos problemas que a gente vê até hoje se repetindo. Então, um papel muito grande e muito importante do engenheiro ambiental é pensar nisso. E algumas atribuições são controle de poluição, sendo fazendo vistoria em um empreendimento, por exemplo, e vendo quais tipos de estudos ambientais a empresa precisa fazer naquele local de acordo com o empreendimento que vai ser feito, quais tipos de poluentes ela pode emitir, se ela vai poluir o ar, o solo, a água. Então, o engenheiro ambiental pode solicitar diversos estudos para novos empreendimentos, ou empreendimentos que já existem também, né, para se manter o controle ambiental. E, dentre outros, a gente pode fazer medição de poluição, então, medição de emissão de contaminantes de chaminés de indústrias, por exemplo, ou medição de qualidade da água, para ver que tipos de componentes tem naquela água, se aquela água está sendo degradada ou não, se é uma degradação natural, ou se é uma degradação antrópica, ou seja, feita pelo homem. Além disso, tem a parte de geoprocessamento, que, como eu comentei, tem a relação com a produção de mapas, interpretação de imagens de satélite, dados geográficos, o planejamento e gestão ambiental, que é muito importante em tudo que a gente faz, por exemplo, desenvolvimento das cidades, em que locais seria melhor as pessoas se alocarem, em que locais teria menos risco ambiental, que locais as pessoas não estariam propensas a um acidente ambiental, por exemplo, como um deslizamento de solo, a uma enchente, e coisas do tipo que acontecem muito quando as cidades se desenvolvem sem planejamento, né? Além de outros tipos de planejamento, como planejamentos menores, planejamento de outras atividades que poderiam prejudicar o meio ambiente em outras proporções também. A recuperação de áreas degradadas também, como eu citei, quando, por exemplo, acontece um desmatamento em uma área, o engenheiro ambiental pode ir lá e verificar qual seria o melhor método, se existe um método ideal, e qual seria o melhor para recuperar aquela área, né, da melhor forma possível.
A parte de recursos hídricos também é muito importante, que além de ter essa questão da engenharia sanitária, onde a gente estuda sobre rede de distribuição de água, sobre gerenciamento de uma estação de tratamento de água e projeto de estações de tratamento de água também. A gente também estuda sobre recursos hídricos que não são usados para abastecimentos, como rios que não têm coleta, rios que podem estar degradados demais para não ter uma coleta para abastecimento, ou até que não podem ter por estar inseridos em áreas que não pode ter esse tipo de uso. E essa, inclusive, é uma outra atribuição do engenheiro ambiental, lidar com que recursos podem ser usados e que recursos não, porque no curso a gente aprende que, por exemplo, a gente não pode desmatar uma vegetação no entorno de um rio. De acordo com o tamanho do rio, a gente tem uma metragem adequada que a gente tem que deixar lá, de acordo com o Código Florestal, no entorno do rio, para proteger aquele próprio rio, né? Então, essa também é uma atribuição do engenheiro ambiental, de dizer, não, aí você não pode cortar essa árvore porque ela faz parte da APP, Área de Preservação Permanente, que tem não só em torno do rio, mas em outros locais também, como topo de morros com uma certa inclinação, e, enfim, é realmente um curso muito amplo e tem toda essa parte de legislação, inclusive, que a gente tem que aprender. E a parte de saneamento, que, como eu comentei, envolve água, esgoto, drenagem e destinação de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, inclusive, também é uma parte muito forte na engenharia ambiental e sanitária. Então, eu quis dar uma geral sobre o meu curso aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida um pouco mais específica, podem anotar aí. No final da tarde, a gente vai estar respondendo. E se eu não souber responder também, eu posso me dispor a procurar e responder depois. E é isso, gente. Muito obrigada.